Você já saiu da consulta com seu psiquiatra e pensou assim, nossa, nunca fui assim. Eu acho que eu acabei exagerando nas coisas que eu contei para ele. Mas eu quero te dizer que isso é mais comum do que parece. E não está errado você pensar sobre isso. Imagina a seguinte situação. Você chega no médico e conta que você tem oscilações importantes no humor, que em alguns momentos você está mais triste, sem energia, sem disposição, querendo dormir muito, não querendo falar com quase ninguém. E em alguns outros momentos você está mais disposta, mais inquieta, por vezes irritada, pensamento mais acelerado, turbulento, barulhento, nunca silencia e que o sono está prejudicado, onde você tem dificuldade de manter o sono, acorda de madrugada, com necessidade de andar, porque se sente inquieta e ansiosa. Mediante essas informações, o médico faz o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. Lhe prescreve as medicações, faz todas as orientações importantes que precisam ser feitas, encaminha você para a psicoterapia e você compreende tudo, aceita o tratamento e começa toda essa jornada que é o tratamento do transtorno bipolar. E sim, você começa a melhorar, porque o objetivo do tratamento é a melhora. Se sente mais estável, menos oscilante, mais funcional, menos reativa. E aí pensa assim, poxa vida, eu acho que naquele dia eu exagerei nas informações que eu passei para o médico. Talvez o médico tenha até se precipitado ao me dar esse diagnóstico. Essa dissonância entre o que você viveu e o que você está vivendo no momento após o tratamento é um dos fenômenos mais subestimados no acompanhamento psiquiátrico do transtorno bipolar. E tem uma explicação clara para isso. Quando a pessoa ela está na eutimia, que significa o seu estado normal do humor, funcionando bem, tranquila, sentindo o que precisa ser sentido, sem exageros, humor estável, sem picos de energia, o cérebro acaba tendo uma dificuldade de acessar com a mesma intensidade memórias de estados anteriores ao que você está vivendo nesse momento. Isso não é desonestidade, isso não é um exagero anterior, é a dificuldade de fazer a identificação retrospectiva de tudo que você viveu antes do momento da eutimia, que estava mais acentuada anteriormente do que está agora. Sim, porque nesse momento você está tratando. Isso explica o porquê de quando se está em eutimia é facilmente minimizado o que se viveu nos episódios anteriores de depressão ou até de hipomania. A intensidade emocional daquele momento, considerando a fase depressiva, quando você está muito para baixo, mais melancólico, ou a fase de hipomania, quando você está mais entusiasmado, mais criativo, acaba se tornando exagerado quando comparado ao momento atual onde você está neutro. Muitos pacientes, inclusive, percebem-se mais depressivos na eutimia, principalmente quando eles vêm de um estado de hipomania, enquanto, na verdade, a fase atual vivida é a eutimia do indivíduo, é o normal do indivíduo. No entanto, pela dificuldade de acessar as memórias do que ele viveu anteriormente, ele acaba se sentindo no momento atual como mais depressivo. E é por isso que o relato das pessoas que convivem com quem tem transtorno bipolar, seja familiares, amigos, colegas de trabalho, tem tanta precisão e é tão precioso dentro de uma entrevista clínica psiquiátrica. São eles que ajudam nos trazer a realidade de um indivíduo que muitas vezes ele não consegue observar sozinho, porque justamente eles conseguem capturar o que está acontecendo no dia a dia de forma real, o que muitas vezes é indiferente para o indivíduo que sofre do transtorno bipolar. E é por isso que o diário de humor ele é tão importante, visto que a partir do diário de humor o indivíduo consegue identificar pequenas flutuações durante o dia e inclusive durante manhã, tarde e noite, que fazem com que ele compreenda a forma com a qual ele funciona. E a partir da previsibilidade do seu funcionamento, a estabilidade ela fica mais próxima de ser alcançada. Se você já duvidou do seu diagnóstico justamente por estar num estágio de eutimia, estar estável, isso não significa que o diagnóstico tenha sido errado. E também não significa que você exagerou
em tudo aquilo que você contou para o seu psiquiatra no momento da consulta. Significa que naquele momento o seu cérebro estava agindo justamente da forma que ele tinha que agir, de acordo com o episódio que você estava apresentando. Isso não é um exagero, é neurobiologia. A dúvida em si, ela já é um padrão conhecido e não um erro diagnóstico. E isso é parte importante da aceitação. Só que para que essa aceitação aconteça, quanto mais esclarecimento, quanto mais conhecimento você tiver, melhor será, porque você vai compreender o porquê você funciona dessa forma, o que você precisa fazer para impedir as oscilações, seja para o polo de cima, seja para o polo de baixo, e entender que mesmo na eutimia, o tratamento ele precisa ser continuado. Se você reconhece esse padrão em você, que é o de duvidar de um diagnóstico no momento em que você está estável, quem sabe isso seja a pauta mais importante para a próxima consulta. Além disso, considerar o seu registro, o seu diário de humor, fará toda a diferença no seu acompanhamento e no seu desenvolvimento rumo à estabilidade. Comenta aqui se você já se boicotou dessa forma, achando que a dúvida gerou um diagnóstico errado. E caso você ainda esteja em processo de investigação, eu também posso te ajudar nisso. Eu atendo online para todo o Brasil e também atendo presencialmente em Cascavel, no Paraná. Compartilhe esse vídeo com quem fizer sentido. Me siga para mais vídeos.